Lipedema também, eu fiquei uma época sem treinar. Mas assim, só o fato de você saber que ali é seu porto seguro e ali você vai conquistar, que você não pode parar, você ter essa mentalidade já era. Você sabe que Sim. se você faltar um dia, não é um dia que vai, tipo assim, vai ser um castelo de cartas pra você. Sim. Você tem que ter E esse disciplina tema mesmo. que você comentou do lipedema tá em alta, né? A Agora, gente tem visto ela muitos acabou de artistas entrar, o Ministério da Saúde acabou comentar, de né? registrar. E isso está muito relacionado à alimentação. Um pouco que eu procurei saber, entender, Total. está relacionado à alimentação. O que que você fez para mudar o seu hábito a partir do momento que você É foi porque assim, o diagnosticado? lipedema é uma inflamação, né? Sim. Então, praticamente eu não posso comer quase nada. Ah, é? Processado, salgadinho. Uma coisa que eu preciso tirar é o energético, que é Hum. totalmente Muito tóxico. difícil pra você, pelo jeito, né? Ah, é, porque eu cheguei já pedindo monstro. Tem meio tinha. Tinha, se fosse semana passada, talvez, ou retrasada, talvez Sim, seria. mas eu não, assim, tipo, tudo que é processado, eu tenho que comer tudo que é mais natural. Tem Uhum. gordura, castanha. É uma alimentação bem chata e Regrada, cara. né? Regrada e cara. E difícil para quem tem uma rotina muito puxada, né? Puxada, Porque porque você você não é. precisa preparar tudo isso, você não pode Tá tudo comer na aqui, ó, rua, né? Você anda aqui, com ó. kit. O kit tá aqui, ó, Ah, é? meu paraquedas que as meninas Não, falam. realmente, parece. Eu me É um assustei quando eu vi paraquedas, lá. ó, o Dá um marketing. close na bolsa da mulher. Tem Meu Deus tudo do aqui céu. dentro. Um Ah. guarda-chuva, Caraca, tudo. uma E arma. quando Não, faz arma quanto não. tempo que você mudou essa rotina, que você passou a preparar tudo isso já? Ai, não tem nem um É? mês. Eu Ah, descobri, eu fui no recente. vascular, tem nem 2 meses. Uhum. Que ele só do fato, quando eu tirei a calça, fica marcado, né, assim, as costuras, que a perna fica mais inchada, ele já bateu, passou o aparelho, aí eu fiz os exames, entreguei ele e me deu o diagnóstico. E qual que é o caminho? Sua alimentação resolve ou você tem que Não, fazer tem algum? uma série de coisas. Alimentação, treino sem impacto. Tanto que eu até cogitei em mesclar a musculação com a natação, que a natação não tem muito impacto, dá pra fazer uma Uhum. hidroginástica, né? Tem uma queima de calorias maior, né? Sim, exatamente. Tem Uhum. menos impacto e ajuda até a água faz uma drenagem natural na água aqui do. Como fosse uma Nos drenagem tecidos mesmo. musculares, Os né? tecidos, exatamente. E tem a drenagem também que eu faço 2 vezes por semana. Tem que fazer, Entendi. porque tem coisa ali que só com a estética. E nesse um mês você já viu o resultado. Tudo. Resultado de falta de dor. Ah, Assim, sim. Ah, porque chega a fisicamente, doer também? dói. Ah, Se você ficar muito tempo em pé, se você. Que nem o treino de perna, ou no dia eu fico maravilhosa. Treino lá no outro dia pra Você andar. tá. uhum. É como se todo dia fosse o primeiro dia pra você. Exatamente. Então é uma dor, É um desafio a mais, então, é um né? desafio a mais. Legal. Caraca. Isso a gente tem visto mesmo, porque cada vez mais tem aparecido mais mulheres E tem dando pessoas que não visibilidade, né? sabem. Tanto que pra mim foi, assim, é um respiro, porque eu sabia que não era só eu que estava Uhum. treinando errado ou Sim. não estava com constância, é por causa disso mesmo. Você não vai evoluir. Se Uhum. você, uma pessoa que tem lipedema é totalmente diferente de uma pessoa saudável. É, de uma pessoa gordinha, É, e porém é uma gordura diferente, ela é natural. deformada, É, assim, porque tem assim, um aspecto quando diferente. você me falou, que para quem não sabe, como a Alessandra explicou antes do nosso programa, o lipedema é uma inflamação natural, né, que acontece simplesmente extra na pele, né, no corpo, né, se não me É uma engano. gordura Isso, é uma normal gordura que vai se. acontecendo, vai inflamando no corpo. Então isso é muito difícil, porque você coloca na sua cabeça, eu vou treinar, mas eu sei ao mesmo tempo que eu não vou perder. Nossa, E aí você fala, cara, que eu vou treinar pra quê? eu falei, eu me senti tranquila, Uhum. assim, foi um. Isso, me fala por que você se sentiu tranquila. Eu Fala me aí. senti tranquila porque assim, eu não tô fazendo merda. Eu não tô Uhum. treinando errado. Realmente é por causa do lipedema. Então, praticamente, o meu decisor ali está em tratar o lipedema. Porque não adianta. Lipedema. Não adianta eu me matar de treinar, me matar de correr e eu não ter uma alimentação adequada para o meu Sim. problema. E eu não fazer uma drenagem que vai ajudar eu a tirar esse acúmulo de gordura. Né? Vai Uhum. drenar essa água da gordura. Então é muita coisa, assim, é muita informação para uma coisa que é nova. E Sim. tem muitas pessoas que sofrem porque não treina, não tem alimentação saudável e tá com E lipedema e não descobre sabe. também aí. E descobre depois. E não é todo mundo que tem acesso a fazer uma consulta com vascular. Aí Demora, é azedou. SUS, é Nossa, terrível. Até você descobrir que você tem esse diagnóstico, você já tá lá Você já sofrendo. azedou o pé do frango inteiro, já. É triste. Rapaz. Ah, legal, mas assim, você agora
diante desse diagnóstico, toda Mudou essa questão da totalmente. alimentação, Prioridades. certamente agora você já começa a ter mais resultados. Eu já era mais certinha Aham. com a alimentação, eu nunca fui mais. É porque eu engordei muito mesmo, foi na época da graduação, era um estresse, e eu bebia, assim, não de ficar bêbada, mas no intervalo retém, né? eu bebia cerveja e comia torresmo. Nossa, Eu saí. Nossa, Jesus amado. Nossa. Chegava na hora do intervalo, eu andava com 4 meninos. Eu sempre fui muito de andar com. Andava com 4 meninos e eu sozinha. Eram 5, 4 meninos. O intervalo, eu já tava pensando na cerveja lá. Eu já tava pensando no torresmo, no limão. Eu já tava naquela A mentalidade. água vem na boca. Nossa, Maria. imagina só. Faz, Aí você vai comprar roupa, você colocou Era uns 400 50. calorias da latinha de cerveja de 350 ml. Nossa, filha, com não era mais latinha, não, era 500. a Ixi, garrafa mesmo. meu Era Deus do eu, céu. Tomita, Era 1000 calorias por dia. Orlando. Tá bom. Esqueci o nome do outro menino. Vinícius, eu acho que o nome dele. Era uma galera lá. Tinha, às vezes, aparecia uma menina no meio, mas sempre era eu. Eu era a menina dos Backstreet Boys e eu no meio. Mas, final de graduação, TCC, estresse, prova da ordem. Eu tinha acabado de perder o emprego, então minha cabeça tava a mil. Você é formada em Direito. Direito. Ah, legal. Mas você exerce ou não? Não. Não? Por que você não exerce? Vários problemas. Vários problemas não. Na verdade, eu fiz o direito para ser policial. Você ia ser Eu policial sempre federal, fui no caso, né? Federal. Aí eu dei uma segurada um pouquinho dos concursos, mas eu fui concurseiro da Polícia Federal. Entendi. Eu queria porque eu tenho um perfil, Você sabe que né? quando eu era criança, assim, com meus 7, 8 anos, eu tinha um sonho de ser policial. Nossa. Eu sempre Eu andava com a minha mãe na rua, né? Quando eu vi um policial, eu soltava a mão dela e corria pra cumprimentar. Pra cumprimentar, Ela falava, que não, isso aí vai ser bonitinho. Quantos policial. anos você tinha? Devia ter uns 7, 8 anos. Não, sempre- eu Eu tinha uma admiração Mas de muito criança, grande por policial, porque todo mundo- ele tem aquela figura de proteção, né? Então eu olhava e De falava, herói. "Pô, é um cara, uma pessoa que tá protegendo." Eu achava. Lembra daquele filme Louca Academia de Polícia? Aham. E tem aquela sargento loira, que ela é bem brava. Eu olhava e fazia, eu quero ser essa mulher. Era meu sonho de vida. Aham. Mas eu tenho perfil e tal, mas infelizmente não deu. Por outros sim. problemas que aconteceram no meio do caminho. Legal. Mas aí você não quis seguir o caminho Na verdade, eu não o direito. pude. O direito? Não, o direito eu simplesmente eu Ah. fiz a prova da ordem 3 vezes. Eu vi que estava acabando com a minha saúde mental. Eu falei, não, Aham. calma, deixa eu respirar. E no meio do caminho veio o esporte, que praticamente Que era me a sua completou. vocação, né? Então, você vê, vem algumas coisas que vem como um oceano. Nossa, Vem você assim, fala, ó, apaga tudo que tá lá, que você quer fazer, fala, não é isso pra você não, filha, vem pra cá, vai. não, o orgulho da faculdade demais. Meu assim, Deus. o conhecimento que eu adquiri, os amigos que eu fiz na graduação, uma coisa de você bater o olho e saber que tá errado. Você já é meio que marcada, porque Sim. você fala que você fez direito, todo mundo, é advogada. Tipo Ai, isso. olha o meu processo. Ai, Tipo isso. é um desespero que você fica assim, meu Deus. Mas eu tento ser educada com todo mundo. Eu Sim. sei chegar nas ferramentas para te dar resposta. É claro que eu não vou responder como advogada. Uhum. Mas eu sei o que eu posso fazer, o que eu não posso, né? A gente tem que também ter a ética, que eu amava a aula de ética. Uhum. Professor Legal. Biela. Um dos melhores professores que eu tive na Uninove. A Uninove também foi uma instituição marketing que me ajudou demais, demais, assim. Eu fui bolsista da Uninove, eu trabalhava final de semana para a Escola da Família. Então eu não pagava a faculdade, acho que do 3º semestre em diante, Uhum. e eu dava aula para crianças carentes no final de semana, sábado e domingo. Você fez em qual campus? Eu fiz vários, todos os campos da Uninove. Eu fiz na Vila Maria ali. Menos Vila Maria. Onde minha irmã Eu fez, Memorial, eu estudei na Vila Prudente por 2 semanas, me formei na Vergueiro, Santo Amaro, que é a melhor turma que eu tive foi em Santo Amaro, foi o meu primeiro e segundo semestre. Uhum. Mas, assim, eu falo que se não fosse a Uninove, talvez pela minha, eu não conseguia me manter muito no emprego, né? Porque era difícil, telemarketing. Uhum. Então, se não fosse a Uninove, talvez hoje eu não seria formada. E eu sou muito grata a eles. Legal. Que eu posso falar de bem deles. O pessoal mete o pau, mas eu adoro. Uninove é 10. Ah, isso Já é o slogan. já é o slogan, né? Uninove é 10. Fala aí, Foi. fala pra gente um pouquinho. Você é uma pessoa que faz planos, que você... Como que funciona isso? Você Ao seu acordadinho. projeta onde você quer estar daqui um Projeto. ano? Você Eu, tem assim, isso? Eu faço os meus planos, mas eu Uhum. aprendi a guardar os meus segredos. Legal. A maioria das coisas que não deram certo pra mim foi porque minha língua era muito comprida. De Uhum. contar pra pessoas que andavam comigo Os seus planos. os meus planos. Antes dele se Erros que concretizar. acho que todo mundo já cometeu. Então, a nossa boca, ela traz bênção e maldição. Sim. Então, a partir do momento que você compartilha com alguém uma coisa assim, automaticamente você já deu
game over. E eu aprendi a guardar os meus segredos, a guardar o meu coração. E também uma coisa que Deus, ele tem acesso às nossas orações. O inimigo, ele pode escutar o que você fala. E se você fala os seus sonhos, você acha que ele vai deixar quieto? Ele vai falar assim, você vai? Não vai, não. Peraí que eu vou fazer uma avalanche de coisas para você não chegar no seu objetivo. Agora, quando você direciona e intenciona a Deus as suas frustrações, seus sonhos, aí ninguém para. É verdade. Porque Exatamente. tudo hoje, se eu for falar para você, tudo, até o lugar que eu tô trabalhando hoje, eu mentalizei, foi Deus que me deu. E eu tô muito feliz. Porque eu acho que, independente do que você seja, do que você é formado, eu acho que quando você gosta do que você faz, que nem eu comecei a trabalhar como staff no Centro Paralímpico, e eu me apaixonei pelo esporte paralímpico de uma forma que eu nunca imaginei. Para mim poderia ser só mais um trabalho, e não é. Eu me sinto bem fazendo o que eu faço. Principalmente quando eu tenho aquele pedacinho de carinho, tanto da parte deles como da minha parte com eles. Porque é uma coisa que é fidedigna. Sim. É de verdade, Foi né? uma Aquela porta coisa aberta, assim, né? eu vou te marcar porque você vai me dar visibilidade. Porque você é medalhista. Não, é porque realmente eu gosto de você. Se você tá no meu Instagram, se você tem uma foto comigo, é porque realmente eu tenho um carinho por você. Eu não... Esse negócio de hype na internet. É claro que a gente tem essa Sim. troca, né? De visibilidade. Sim. Mas As quando é parcerias. genuíno, é muito melhor. Tipo assim, a pessoa sente quando você realmente gosta dela. Sim. Ou se você quer usar a imagem dela pra aparecer. E graças a Deus. eu E sou tranquila. no ambiente que a gente vê, né, principalmente de rede social, o que mais tem é isso, né? As pessoas usando umas às outras para poder Sim, escalar. pra poder escalar como e- escadas. E por isso que é importante você ter esse discernimento de separar, né? Quem Separar. realmente está caminhando contigo, Porque quem ali vai fazer parte do seu Ciclo. caminho e quem vai seguir, né? Eu acho que o mais importante é isso, você saber existiram distinguir. pessoas na minha vida que estavam comigo, me impulsionaram até certo tempo. Mas a partir do momento que eu vejo deslealdade, aquela tipo coisa que sufoca, são pessoas que não estão mais na minha vida. Não que eu sou melhor, tipo assim, o nosso tempo ali acabou. Sim. Então hoje quem anda comigo, quem tem um relacionamento de trabalho dentro de evento comigo, é porque realmente eu escolhi. Porque assim, às vezes você não precisa ter uma pessoa ali do seu lado para você se sentir Sim. completo. Se realmente você tá ali é porque eu quero que você esteja ali, não pelo que você vai me oferecer ou pelo que você acha que eu possa te oferecer. Sim. Porque no momento que eu perceber que existe esse interesse velado ou escondido, eu simplesmente vou fazer outro caminho. Disciplina, né? Acho que é o mais correto de se fazer. E quais os desafios que você vê hoje dentro desse ambiente que você tá, né, paralímpico? Quais os desafios que você vê hoje que você entende que precisaria ter uma visibilidade maior, seja por incentivo de empresas ou Eu acho que as governo? empresas, elas têm, eles tinham que olhar com um novo olhar, né? Uma vez eu conversei com um atleta e ele falando sobre patrocínio. Eu sempre sou muito de incentivar. Vai lá, fala com a marca, pega o Instagram, olha no direct. E ele falou assim, eu dei a minha proposta, esse atleta, ele é medalhista para as grandes marcas. E tipo assim, a marca, ela quer uma deficiência aparente. Tipo, uma pessoa que realmente mostre que é deficiente. Então, às vezes, esse tipo de cláusulas ou condições acaba... Porque tem pessoa limitando, porque tem pessoas que você vê que não tem deficiência. Você olha, bate o olho assim, qual que é? Você fica procurando. Até existe o cordão de girassol para poder identificar uma pessoa com deficiência, seja ela intelectual ou até mesmo auditiva. Então eu acho que chega a ser um pouco covarde isso, porque as empresas têm verba para isso, assim, direcionada para fundos sociais. Sim. E Então até não para cota mesmo, né? Exatamente. E existe uma legislação muito forte nas empresas que realmente Direcionam. multam as empresas se elas não cumprirem a cota ali. E do outro lado cota social, no existe caso. uma dificuldade muito grande também das empresas. Eu não sei se é por conta da visibilidade encontrar essas pessoas também, assim. Encontrar, Encontrar assim para conseguir colocar, porque é um contexto, né? Você pode gerar oportunidade para a pessoa trabalhar, mas aí tem todo o entorno, né? Como que ela vai fazer para chegar até Então, lá? a Secretaria Tem da uma Pessoa série com de Deficiência, eles cuidam muito dessa parte. Porque nem tem o Atende. O Atende vai levar o atleta da casa dele para o Centro Paralímpico para treinar. Eu sei disso porque muitos usam desse transporte. Então, existem movimentações, né, da Secretaria de Esporte, da Pessoa com Deficiência, do Comitê Paralímpico, que fazem esse meio de campo
para que eles possam chegar nesses resultados, né? Até mesmo tem no Centro Paralímpico tem a Escola Paralímpica que ele vai preparar uma criança dentro do esporte, ali ele vai encontrar o esporte que ele vai se identificar e assim seguir. Ah, ele se identificou com a bocha, vou fazer a bocha. Ah, meu é futebol de cego. Isso também vai depender da deficiência, né? Porque tem as classificações, atletismo tem as classificações, natação também, que nem futebol de cego são deficientes visuais, então tem algumas. Todos os esportes são para públicos, deficiências diferentes, né? Sim. Existe para deficiências para algumas pessoas e classificações também para outras pessoas, mais ou menos. Não sei se eu consegui explicar. Não, acho que ficou claro. Mas eu digo quando o grande desafio é É o querer Sim. mesmo, a verdade. Para mim, eu acho que é o querer. Igual, muitos patrocinadores, grandes patrocinadores, a Caixa, que tem parte lá da lei do incentivo ao esporte. Isso é sensacional. Você usar de um dinheiro, né, da loteria para poder direcionar para os atletas. Tem outras grandes empresas que também são patrocinadores. Mas eu acho que existem muito mais empresas que poderiam fazer muito mais pelo esporte paralímpico. Sim. Não, e o olímpico também, porque você pode perceber, acabou as Olimpíadas, acabou. Sim. Agora tá começando alguns outros jogos, né, regionalizados. Grande mas- parte do incentivo da arena que foram construídas na Olimpíada, aquilo lá já se perdeu, porque foi Não, aquilo ali- preparado, né? nossa. Mas depois a manutenção A manutenção. daquilo demanda muito. O planejamento não foi bem Sim, feito, né? sim. Foram muitas coisas. Alguns viraram escolas, né? Viraram algum tipo de centro de referência, mas não algo que você fala assim, caramba, é uma herança que nem o Centro Paralímpico, ele é uma herança do Rio 2016. Sim. Ele foi criado para os atletas poderem fazer o treino deles antes de ir pro Rio. E eu não sabia disso. A gente vai sabendo só na convivência. Então, foi um lugar praticamente totalmente criado. É um dos maiores da América Sim. Latina, se não for um. No Rio, né? Esse do Rio? Não, é daqui de São É de São Paulo. Paulo? O Centro Paralímpico é aqui em São Paulo. Ah, Tá lá na Vila Guarani. No Rio Perto da 2016 você já Imigrantes. fazia parte desse universo já? Eu tava começando a entrar, mas eu não cheguei eu nem conhecia os atletas. Eu ia só trabalhar de staff. A minha primeira função foi classificação. Eu só colocava o nome do atleta, a classe dele num papelzinho e entregava. Era a classificação antes dele fazer a competição. Foi a minha primeira função. Você teve alguma inspiração nesse ramo, seja fitness, seja do atletismo, das Olimpíadas? Eu acho o fato da pessoa, a constância deles. Você vê, por exemplo, tem as gêmeas da natação, que é a Beatriz. Esqueci o nome da outra. Beatriz e a. Eu vou lembrar depois. São duas gêmeas. Eu vi ela pequenininhas. Então você vê a evolução. Elas foram para Paris, viraram medalhistas. Então você consegue, pelo fato de eu ter estado por lá por todos esses anos, você consegue acompanhar os atletas, de onde eles vieram, ou um que já é mais jovem, assim, já consegue se destacar para ir para uma competição internacional, que nem a Keila Barros. A Keila, ela começou, não tem, assim, uma história grande, mas ela começou lá na cidade dela do Piauí, e veio, começou a correr, hoje ela é medalhista, foi para Paris, então todos têm uma história, né? Dá pra muitas escrever histórias. um livro, né? Já pensou em escrever um livro? com essas Ainda histórias? não. Mas é Não muita falta história, inspiração, muita né? história. Inspiração não Muitas falta. inspirações. Que nem a Beth Gomes é uma das maiores recordistas. Ela tem esclerose múltipla. Pensa numa simplicidade de mulher. Que legal. E ela tem uma curiosidade sobre ela contou pra mim um dia que a gente estava lá na tenda no dia da competição, que o pai e a mãe dela, eles escreveram as marchinhas do Silvio Santos. Nossa. Legal. Ela contou pra mim, era a mãe e o pai dela viviam, assim, tinha uma relação próxima com o Silvio mesmo. E ela sempre quis ir pro SBT, assim, a gente tenta dar um arranjo com ela pra gente poder levar. É isso que eu ia te perguntar. Quando a gente bate o olho no teu Instagram, Sei lá, SBT. Então, O que acontece ali? Fala pra mim. O que acontece ali foi, eu fiz um book como modelo, então eu ia como modelo de plateia pro programa Casos de Família, eu comecei tá. assim. Ah, Aí eu comecei a ser convidada pra fazer, auxiliar, né, tem uma moça, auxiliar a plateia, não? não, auxiliar ali as meninas, sabe, porque Entendi. realmente é uma caravana que vai ali pra fazer a animação, e o SBT ele não paga por isso, é uma voluntária, Sim. você vai lá pra se divertir. Mas você almoça, tem todo. Então, como eu gosto de fazer social media, pra mim é maravilhoso. Eu vou lá, faço vídeo das meninas comendo, tiro foto, vejo os artistas. A Patrícia é uma pessoa extremamente humilde.
pra ser Legal. filha Dá de pra quem ela perceber. é. Aí teve uma Ela vez que tem eu um levei. grande legado, né? E eu acho que ela tá indo Nossa, muito que bem. responsabilidade que ela tá Muito carregando bem. e com vigor, Ah, né? eu sou suspeita, porque a Patrícia, eu lembro dela do sequestro. Lembra quando ela foi Sim. sequestrada? Uhum. Eu sempre vi que ela era diferente das irmãs, assim, meia fora da caixinha. E ela era a que mais, pra mim, ela é a que mais se identifica com o Silvio, de personalidade. Tudo, o rosto, tudo. Ela é- Carisma, né? Meu Sim, Deus, ela nasceu. sim, você viu? Parece que é o Silvio Santos feminino. Mulher, É, exatamente. isso. Aí uma vez eu levei um presente pra ela, eu tirei foto. Então toda vez que eu vou no SBT, não que eu faça parte do SBT, que eu sou do ele, não. Mas querendo ou não, traz a visibilidade de você estar numa emissora de TV. Então, Sim. se você tá lá na frente, vai focar nas. E no caso de família, era sempre as mesmas modelos que. Então eu sempre tava lá, eu. Sempre tava lá, eu. Então, pra mim, virou quintal de casa, como Centro Paralímpico, como Horto Florestal. Então, as minhas postagens são bem direcionadas nesses lugares. Legal. Horto, Centro Paralímpico, SBT. É sempre assim. E Gaviões. Sim. Eu Aham. postava muito vídeo na Gaviões. Hoje eu parei um pouco. Tiro só algumas fotos. E atualmente, em qual das gaviões você mais treina? A única, Horto. É a única que você treina. Eu também tenho uma gratidão muito grande. Os funcionários de lá são E maravilhosos. você vai me ver lá, agora, eu posso falar, porque você vai me ver lá muitas vezes Sério? dentro do mês, porque eu assinei um contrato com eles como filmmaker oficial. Inclusive, Sério? muito obrigado, Gaviões, pela confiança. Parabéns. Muito obrigado, Antônio Rebolo, por me indicar essa equipe incrível. Fui muito bem recepcionado. Nossa, ele é bem legal. Já assinei os 3 contratos, assinei contrato já com a Horto Florestal, Olha. com o Limão e com o Cachoeirinha. Os Então, melhores. Tá com o melhor. tô muito feliz. E é, cara, A que equipe- agradecimento com vocês. A equipe da Gaviões, ó, todos, assim, tem o Fernando, tem o... Ai, eu esqueço o nome de todo mundo. É, mas, não, lá gente, os nomes ainda não peguei. Gente, eu mas vou mais eles- na do Horto ponto Sabe, do Antônio assim, lá. você pode ter seu personal, que nem eu já, Sim. eu já tive treino com personal ali, mas eles têm um cuidado Sim. de, tipo assim, tá vendo que você tá fazendo errado. Eles não chegam Não, assim, isso eles têm, e eu mano, percebo eles têm um Um nossa, feeling ali, não, é feeling coisa que de não bater tem. o olho assim, tá errado. Não, eles dão jus, ele fez uma observação real. Sim, Eles dão jus, eu acho que é uma junção de tudo. Assim, quando eu falo o seguinte, eles dão jus ao que de fato a academia é. Uma academia de rede precisa ter um suporte diferenciado de uma academia de bairro. Sim. E aí você pega a gestão de um cara que trabalha com uma seriedade como o Antônio trabalha. sim, E aí você fala, caraca, esse negócio tá ornando aqui. Tanto é que ele tá Sim. como ele tá hoje. Ele tá Exatamente, no time já perfeito. de É implantação, uma né? equipe incrível. E é tudo, tipo assim, da recepção. Tem dia que às vezes um sorriso que você recebe na recepção da academia já é. que nem às vezes eu chegava acabada, eu tava trabalhando lá no Morumbi, chegava meia-noite praticamente. Sim. Então às vezes o menino que tava ali na recepção, boa noite, tudo bem? Tipo aquele sorriso. Já Tem uma um outro energia lá, diferenciada. ele usa óculos, ele é muito simpático, eu esqueço o nome dele. Mas Boa ele, noite. tudo bem? Meu, ele é sensacional. Todos É ali, eu não isso tenho o aí. que falar. Realmente, academia. Davi. Ai, Muito todos incrível. vocês. Beijo pra É vocês. isso aí. São maravilhosos. Eu já deixo um agradecimento assim, imensurável Ai, pra que academia bem, Gaviões. oficial. Então, muito obrigado, equipe. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado a todos. E bora, marcha. Tem muita Legal. coisa pra acontecer. Ale, acho que muito bom receber você, Eu que conhecer um agradeço. pouquinho da sua história, saber desse legado que você carrega, né? Eu Esse fico até, não vou desafio. chorar, mas É, pra A gente mim já hoje- chorou aqui, hein? eu acho que Quem chorou? Acho que umas 2 pessoas, 3 pessoas. É. Não, mas eu não vou chorar. Não Vou fazer chorava. ela chorar. Mas eu acho que assim é legal a gente ter essa visibilidade e trazer histórias assim para impactar e outras pessoas se sentirem motivadas, porque às Sim. vezes a gente vê a pessoa na rede social, como a gente vê a sua rede social muito ativa, não sabe de todo esse desafio que está nos bastidores. Sim, os bastidores Para que ninguém você vê. chegar até ali, né? E é isso que a gente quer através desse programa, dar visibilidade para as Sim. pessoas vir aqui, contar os desafios, mostrar como que foi a superação, impactar vidas. Eu acho que você fez isso muito bem. Ai, Com certeza. obrigada. E emendando com o que o Jefferson tá falando aqui, eu já quero deixar uma pergunta, que normalmente é o Jefferson quem faz essa pergunta, mas já que a gente vai emendar aqui, eu quero fazer essa pergunta para você. O que você falaria para a Alessandra de lá de trás? O que eu quero dizer é o seguinte, para outras Alessandras que estão te assistindo, que estão na situação que você estava lá atrás, o que você falaria para elas? Tem muitas Alessandras te assistindo, tem Essa eu vou muitas... chorar. Tem muitas mulheres querendo esse empoderamento que você tem hoje, que você emana hoje na rede social. Eu, como, assim, de verdade, eu, homem, olhando o teu story, eu vejo uma mulher que vence com facilidade, que olha nos espelhos e tá nem aí pro problema que tá enfrentando e tá sempre sorrindo. Seus áudios são sempre sorrindo. Eu recebo áudios de 4 minutos, 5 minutos dela, todos sorrindo. É tipo assim, Entendeu? é daí pra Então, pior. Tipo assim, de fato, eu nem acelero, porque é algo que emana ali uma energia muito bacana. E isso tem um propósito. Você já vem escrevendo, lendo a Bíblia,
constantemente se alimentando do espírito, e acho que é por isso que você é tão forte, porque você alimentou mais o espírito do que a carne. Então, assim, você foi realmente uma grande leoa, né? E o que você falaria para essas Alessandras que estão te assistindo, para essas mulheres que Olha, querem de vencer como verdade. você tem vencido? O que eu falaria era: você conseguiu. Uhum. Uma vez eu fiz até uma trend de nenezinho, assim, de foto de criança. E eu lembro que a maioria das coisas que eu conquistei hoje, de tudo, tanto em. Acho que tudo na minha vida, eu consegui. Tudo, tudo. Não sei se vocês tinham essa mania de quando vocês eram mais novos, de criar historinhas na cabeça. Aí quando eu crescer, eu quero ser assim. Sim. Tudo Sim. que eu quis, eu consegui. Tipo, uma coisa que eu achava inalcançável. Eu não cheguei a seguir carreira, mas eu trabalhei como modelo. Eu queria ser modelo, eu consegui ser modelo. Eu sempre quis conhecer SBT. Consegui conhecer SBT. Eu sempre quis trabalhar com esporte. Bem antes do Centro Paralímpico, eu consegui. Eu consegui, tipo, ser uma pessoa conhecida e reconhecida por outras pessoas. Eu Grandes consegui pessoas, também. né? Uma vez eu peguei um livro e falei assim: direito, estudar direito. Eu me formei. Então, olhei pro meu corpo do jeito que ele tava e falei: eu não quero isso pra você. E eu consegui mudar. Não que eu esteja perfeita, mas hoje eu olho no espelho e eu gosto do que eu vejo, Uhum. mesmo com todos os probleminhas que a gente tá enfrentando. Então, acho que a frase que eu falaria é: eu consegui. E Uhum. principalmente pela memória do meu pai. Porque eu queria muito que ele estivesse aqui e visse as coisas que eu fiz. Pelo amor que a minha família, mesmo ele faltando, transmitiu. Porque se eu passo pra vocês, se eu passo isso nas coisas que eu faço, é porque eu recebi muito disso. E primeiramente a Deus. Toda honra, glória a Deus sempre. E muito obrigada pelo convite. Você foi Obrigado incrível. E você vocês me fizeram compartilhar. chorar. Obrigado Foi você. incrível. E eu quero dizer que certamente seu pai está muito orgulhoso de você, porque Ah, isso ele cumpriu um desafio que é formar uma pessoa como você, assim, excepcional. Então, certamente ele está orgulhoso de você. Tá bom? é isso aí. Obrigado pela sua participação. Obrigada mesmo. Eu que A gente agradeço espera vocês. que você Beijo, sente aqui pessoal. outras vezes e conte outras histórias. Com certeza. Vou Pra trazer um gente atleta também. aqui pra vocês. Sim. Tem muitos, ó, gente. Será Preparem. A gente bem-vindo. vai receber todo mundo de muito bom grado. Vou trazer todo mundo, ó, gente. Tô escutando o convite deles, ó. Tá? Vou levar Convidado vocês já. pro topo. É isso aí. Pessoal, o programa Cast FIS 360 no quadro de inspiração vai ficando por aqui. Agradecemos desde já, Jefinho. Isso aí. Despedir. Excelente, hein? Muito bom. Deus abençoe a Obrigado, viu? todos e até a próxima. Até a próxima.